entrar aqui agora no SES Pernambuco, o que é mais cobrado em pediatria, com o Dr. José Maria, que vai voltar aqui para o estúdio para poder fazer, já deve estar postos ali, a doutora Luísa Rocha, que vai falar o que é mais cobrado em cirurgia também, e a doutora Michele também volta para falar o que é mais cobrado em ginecologia e obstetrícia aqui agora no SES Pernambuco. Então eu ia passar a palavra aí para o doutor José Maria, que já deve estar aí no nosso estúdio. Doutor José Maria, boa noite mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Pode começar aí a sua palestra de pediatria para o SES Pernambuco. Boa noite, obrigado. Obrigado, professor Sérgio, obrigado, Tiago. Estamos aqui na nossa Power Week. Hoje vou falar um pouquinho para vocês de SES Pernambuco. Eu sei que meu tempo é curtinho, mas eu não gostaria de deixar aqui para vocês, alunos, depois perguntar por que o professor Canabrava tem o apelido de Cebola. Não é porque ele cheira cebola não, gente. Ele vai explicar para vocês, tá bom? Então vamos lá, professor Canabrava. Obrigado aí pelo convite. Vamos estar falando um pouquinho aí do Power Week, falando um pouquinho da prova do SES Pernambuco. O que nós temos que saber dessa prova? Primeiramente, qualquer concurso que você vai fazer, você tem que primeiramente conhecer as regras do jogo, conhecer as características da prova para que você otimize os seus estudos e você consiga os seus resultados. E qual que é o nosso objetivo aqui do Grupo Média Aula? É nós fazermos esse trabalho para você. Então, nós fazemos uma análise da prova nos últimos 5 anos, vemos a tendência das provas, as características do enunciado, porque isso tudo são fatores que serão preponderantes para a sua aprovação. Então, você já vai chegar na prova lá do SES Pernambuco, já vai estar sabendo tudo sobre o que você tem que saber para realizar essa prova. Se você não conhecer essas regras, o risco que você corre é de estudar desnecessariamente e deixar de estudar o que realmente é importante. Então, fazendo essas análises da prova do SES Pernambuco, que brevemente já vai estar aí por nós, elas são provas bem amplas, são enunciados longos. Como é que seriam esses enunciados longos? Às vezes eles colocam o enunciado de uma doença, por exemplo, de uma síndrome nefrótica, eles não vão falar para você que o paciente está com uma síndrome nefrótica. Eles vão colocar um quadro clínico que você vai ter que inferir essa doença e em cima dessa doença eles já te pedem diagnóstico, tratamento e características dessa patologia. Então, essa é uma característica da prova. Então, temos que ler com atenção. Sempre que nós falamos de pediatria, nós temos que ver qual é a idade. É um recém-nascido, é um pré-escolar, é um escolar, é um adolescente. Nós temos que estar atentos e cientes e vigilantes com relação a esses dados, porque tudo em pediatria age de acordo com a idade. Graças a Deus. Então, são temas gerais, são mais bem distribuídos e gosta de cobrar temas atuais daquele ano. Por exemplo, nós, infelizmente, estamos vivendo a questão da pandemia, da Covid-19. Na prova de 2021, nós tivemos 3 questões relacionadas à Covid, até com relação à Covid na sala de parto. Então, temas atuais, por exemplo, no ano que nós tivemos aquele surto de sarampo, por causa dos movimentos migratórios que nós tivemos da Venezuela, né, que pegou a população de Roraima com baixo esquema vacinal, e naquele país, a Venezuela, a vacina não é obrigatória, não faz parte do calendário a vacina do sarampo, então ela disseminou-se. Então nós tivemos questões de sarampo nesse ano, nós tivemos questões de sarampo de zika, de dengue. Então, sempre que o estado de Pernambuco é acometido por alguma patologia, né, vivenciada, o SES Pernambuco gosta de cobrar isso nas suas provas. Agora vocês já estão cientes e vão ficar super atentos para que vocês não percam essa chance. Uma outra questão, aí eu separei alguns temas, tá? Alguns temas que são mais cobrados, né? Por exemplo, de infecção das vias aéreas superiores, o que costuma cair nas provas do SES Pernambuco? Pneumonia. Pneumonia bacteriana. Como eu analiso a pneumonia bacteriana? A pneumonia bacteriana, principalmente, qual é o principal agente etiológico? É o Streptococcus pneumoniae. Então, eu analiso a questão geralmente cobra qual é o agente etiológico mais preponderante no nosso meio, e geralmente é o pneumococo.
com relação às crises de broncoespasmo, né? Que nós temos as nossas crianças, né? Essa diferença de conceito entre crise de broncoespasmo e asma. Crise de broncoespasmo são em crianças menores do que 5 anos. Eu não tenho como dar um diagnóstico de asma em menores de 5 anos, porque eu não tenho como fazer a espirometria. Tuberculose pulmonar também gosta de ser cobrado, principalmente como você atua em pacientes, né, pediátricos com contactantes, né? As questões de bronquiolite, e como eu falei para os senhores também, as questões da Covid-19. Então, fiquem atentos, tá, com os temas atuais das provas de Pernambuco em pediatria. Então, por exemplo, Covid, com certeza teremos mais questões de Covid na prova agora, né, de 2022. Sempre os temas atuais muito presentes. Uma outra linha que eu escolhi para vocês Então, aqui nós falamos um pouquinho das provas, né, da questão das infecções das vias aéreas superiores, com relação, né, meus slides aqui já acabaram, então, o que eu gostaria de frisar? Sempre que você for fazer uma prova, conhecer as regras do jogo. Conhecendo as regras do jogo, o que nós podemos fazer? Conhecendo as características. Se eu conheço essas características, eu consigo sucesso. Então, qual que é o nosso objetivo aqui dessa Power Week durante essa semana que vocês vão estar fazendo com a gente? É apresentar as características dos diversos concursos, tá? E nós aqui da pediatria, aqui do Grupo Mediaula, nós estamos aqui abertos para ajudá-los, tá joia? Então agora eu vou voltar o comando com o professor Canabrava, vulgo Cebola, que ele está aí prontinho aí para nos estar aí dando sequência aí, tá joia, pessoal? Tchau, tchau, e nos vemos aí nos nossos cursos, nas outras nossas lives, onde nós vamos estar falando de outros concursos, né? Já eu dou por encerrado aqui a minha participação, vou procurar aí respeitar o tempo, né? Porque senão o professor lá vai e puxa a minha orelha, o Tiago também vai lá e puxa a minha orelha, e eu já tenho a minha orelha, já está toda machucada de tanto usar máscara, e eu não estou querendo levar mais puxão de orelha não. Tá bom, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa Power Week, e que vocês desfrutem, e que vocês possam conseguir aí seus objetivos, tá joia? Tchau, tchau. Professor Canabrava, é com você. Tiagão, contou meu apelido aí. Essa de Cebola nem eu sabia, hein, doutor? Pois é, até os 10 anos de idade eu falava igual Cebolinha, você acredita? Eu tive que fazer fonoaudiólogo e tudo, né? Então, lá na minha cidade de Curvelo, era prato, como é que planta, o trem não era bonito, não. Aí depois melhorou, acho que era até 9, 10, acho que não passou tanto, não, mas aí pegou, né? Criança pequena, falando helado, você já viu, né? Então era um Cebolinha invertido, você é prato e planta, né? Então era o Cebolinha. Não é tudo errado. Planta. Quando fala errado, vira Cebolinha, né? Só fala errado, não precisa. É verdade, né? Não tem muito jeito. Essa foi boa, gostei dessa. Bom, vamos dar continuidade aqui ao Power Week, pessoal. A gente vai abrir espaço agora para a nossa professora Luísa Rocha. Deixa eu botar a tela dela aqui. Vamos lá? A doutora Luísa Rocha. Luísa Rocha que está aqui, entrando no nosso estúdio aqui agora, para poder falar aqui, substituindo o doutor Zé Maria, que acabou de falar. Então, a doutora Luísa Rocha vai falar para a gente o que é mais cobrado em cirurgia aqui no SES Pernambuco. Doutora Luísa Rocha, boa noite, seja bem-vinda. O palco é seu, a aula é sua. Boa noite, obrigado. Ei, gente, boa noite, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer de estar participando aqui com vocês dessa live. Meu nome é Luísa Rocha, eu estou aqui para falar para vocês dos temas mais cobrados no concurso SES Pernambuco e para falar um pouquinho do estilo da prova. Então, agradeço aí o convite para participar. Vamos lá. Como é que é o concurso SES-PE no quesito estilo da prova? Então, a maioria das questões cobram casos clínicos. Vocês vão ver que o enunciado é um enunciado um pouquinho maior, eles contam a história de um paciente, e aí depois eles pedem definições, conceitos, questões mais diretas mesmo, sabe?
principalmente no que diz respeito a definições de conceitos. Algumas vezes ou outra vai aparecer uma interpretação de imagem, e a maioria das alternativas que eles pedem como opção de resposta é a alternativa correta. Eu vou trazer aqui para vocês verem um estilo de questão que é muito frequente na prova do SESP Pernambuco. Então vamos lá. Eu escolhi esse tema porque também é um tema frequente, tá? A colecistite alitiásica é uma condição cirúrgica grave que necessita de um procedimento cirúrgico de emergência. É estimado que ocorra em 2 a 15% dos casos de colecistite e a mortalidade pode chegar a 50%. Qual das situações abaixo é um fator de risco para essa situação? Então, vocês podem ver que ela é uma questão conceitual, né? Ela informa sobre colecistite alitiásica, ela informa dados sobre o caso de colecistite, sobre mortalidade, e fator de risco é uma decoreba em relação a características da colecistite, da doença, né? Então, é uma questão muito conceitual, muito direta, porque ela apresenta como alternativas A, B, C, D, os fatores de risco, possíveis fatores de risco, e você tem que marcar a alternativa correta. Uma questão muito típica da prova é essa. Eu trouxe uma outra questão, que é também sobre colecistite, mas com uma interpretação de imagem, porque eu falei com vocês que vez ou outra eles cobram interpretação de imagem. Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês terem uma ideia de como é que é. Um paciente de 63 anos, com uma história de dor em hipocôndrio direito há 4 anos, refere vários atendimentos em UPA e 2 internamentos com antibiótico-terapia. Relata ainda 3 episódios de icterícia e colúria. Gama GT 4 vezes acima do valor normal. Ultrassom mostrando colelitíase com dilatação de vias biliares intrahepáticas. CPRE não foi resolutiva, mostrando obstrução calculosa da via biliar comum. O achado cirúrgico foi de uma fístula colecistobiliar, envolvendo toda a circunferência coledocociana. Do ponto de vista sindrômico, podemos descrever esse caso como... A gente vê que é uma questão um pouco diferente da outra que eu mostrei, porque ela apresenta um caso clínico grande, que é a maioria da prova do SESP Pernambuco. Normalmente as questões são um pouco maiores, então apresentando o caso clínico com uma interpretação de imagem e pedindo a definição do diagnóstico, tá? São 2 tipos de questão que aparecem com mais frequência nessa prova, então se atentem para esse tipo de cobrança. Então vamos lá. Quais são os temas mais comuns nessa prova do SESP Pernambuco? A gente tem aí uma tabela dividida em módulos de cirurgia digestiva, cirurgia geral, outros temas, trauma e especialidades. E aí eu coloquei aqui na ordem que elas aparecem como mais frequentes e menos frequentes. A gente tem aí cirurgia digestiva com disparado maior número de questões na média anual aí, dentre os 5 últimos anos de prova, que foram os anos avaliados por nós nesse material. E aí a gente tem uma média de 8,4 questões por ano, é muita coisa, né? Pensando-se que a prova tem 20 questões, 8,4 são de cirurgia digestiva. Atentar então para esse módulo, é um módulo que a gente precisa mais estudar e tá mais por dentro do assunto, sabe? Com todos os temas desse módulo bem estabelecidos na nossa cabeça. Em segundo lugar, vem a cirurgia geral, com 4,4 questões anuais em média. Outros temas com 3,2, trauma com 2,4, o que é um pouco diferente para a gente, porque trauma costuma ser um módulo que cai nas provas de cirurgia, né? Mas nessa prova do CSPE, não. E especialidades, graças a Deus, com uma questão mais ou menos anual, porque especialidades realmente a gente tem mais dificuldade para dominar. Aqui eu vou deixar bastante claro para vocês, mais ou menos assim, quantas questões foram cobradas
com mínimo e máximo de questões nesses últimos 5 anos. Então, para a cirurgia digestiva, a gente teve no mínimo 8 questões anuais, tendo ano que foram cobradas 9 questões. É muita coisa. A gente tem que dominar a cirurgia do aparelho digestivo. A cirurgia geral, 3 questões no mínimo, no máximo 6 questões. Outros temas, de 3 a 4 questões, trauma de 2 a 3 questões e especialidades cirúrgicas. Teve ano que nem teve cobrança desse módulo. Então, é um módulo pouco importante para quem quer fazer a prova SES Pernambuco. E aí, cirurgia digestiva e cirurgia geral somam os 2 módulos principais. Desculpa, gente. Desculpa. Somam os 2 módulos principais. E aí, eles perfazem 65% da prova, tá? Então, se você domina esses 2 módulos, você já domina pelo menos 65% da prova. Dica importante essa. Então, vamos lá. No trauma, que representa apenas 12% da prova, a gente viu que não é um módulo muito cobrado, os temas mais frequentemente cobrados dentro de trauma são atendimento primário, o trauma abdominal, trauma neurológico, queimaduras e trauma ortopédico de partes moles. Sendo atendimento primário, trauma abdominal e trauma neurológico os mais comuns, que representam 83% das questões de trauma, tá? Desses 12%. Não é 83% da prova, tá? E aí vem cirurgia geral, que é um módulo muito importante para a gente que está fazendo essa prova do SES Pernambuco, que representa 22% da prova nos últimos 5 anos, com pré-operatório, pós-operatório e hérnias como temas mais comuns. E aí a gente tem outros temas que apareceram só uma questão nesses últimos 5 anos, que foram resposta orgânica ao trauma, apendicite, hemorragia digestiva e obstruções. Tiveram só uma questão. Pré-operatório, pós-operatório e hérnias representam 72% das questões do módulo de cirurgia geral, tá? Então, quando for estudar para cirurgia geral, prioriza esses 3 primeiros temas que estão em negrito. Da cirurgia do aparelho digestivo, módulo mais importante para a gente nesse concurso, que representa 42% de todas as questões dos últimos 5 anos, a gente tem uma diversidade de temas que são cobrados. Isso dificulta um pouco o nosso estudo, mas a gente tem que focar principalmente em colelitíase, pancreatite, câncer coloretal, neoplasia de pâncreas e neoplasia de esôfago, que fazem 57% das questões de cirurgia do aparelho digestivo. E aí também tem algumas questões que foram cobradas só uma vez, como doença do refluxo gastroesofágico, neoplasia gástrica e doenças de vias biliares, que a gente deve deixar um estudo mais secundário, mas não ignorá-los, porque esse módulo é muito importante, tá? Especialidades cirúrgicas, tema que menos cai, o módulo que menos cai na prova do SES Pernambuco, representando apenas 5% das questões nos últimos 5 anos, com uma média de uma questão anual, portanto. A gente vê que não é um tema importante, né? Graças a Deus, porque realmente é um tema difícil de estudar. Mas a gente vê que existe uma regularidade na cobrança desse tema, onde eles cobram muito cirurgia oncológica e cirurgia vascular. Então, quando for estudar especialidades cirúrgicas, dê preferência para a cirurgia oncológica, que tiveram 3 questões nos últimos 5 anos, e cirurgia vascular, que tiveram 2 questões no último ano. É claro que eles podem surpreender a gente cobrando outras especialidades cirúrgicas, mas a gente percebe uma regularidade na cobrança aqui. Então, a gente vai pela estatística na hora de estudar, tá bom? E outros temas, curiosamente, eu não tinha visto ainda, e eu achei muito difícil, confesso, porque isso demanda da gente um conhecimento extra que a gente não estuda na faculdade, que 16% das questões de outros temas variados, outros temas e temas variados representam 16% das questões das provas dos últimos 5 anos, mas
31% desse módulo de outros temas é da história da cirurgia. E aí são questões que pedem para a gente identificar cirurgiões que foram pioneiros no transplante, por exemplo. Então, são conhecimentos que fazem parte da medicina, óbvio, mas tem muito mais a ver com um conhecimento extra, estudo, né? Que a gente tem, que a gente normalmente não vê na faculdade. Então, achei difícil essa parte, mas fica aí de curiosidade para quem quer fazer essa prova, tentar saber um pouco mais sobre a história da cirurgia, porque para essa prova é importante, tá? E aí, eu fiz uma tabela para vocês dos 10 temas mais comuns nessa prova SES Pernambuco. E aí a gente tem 59% das provas, né, das questões dos últimos 5 anos, foram relacionadas a esses temas, questões que apareceram mais de uma vez, às vezes 3, às vezes 5, 5 vezes até mais nos últimos 5 anos. Então a gente tem aí como temas principais colelitíase, pancreatite, câncer coloretal, neoplasias em geral do aparelho digestivo, é um tema muito importante, bem como cirurgia oncológica para especialidades. Então a gente vê que essa prova é uma prova que gosta da parte oncológica. Pós-operatório, pré-operatório e hérnias na parte de cirurgia geral. História da cirurgia, como eu acabei de dizer, é um tema muito importante para essa prova. Trauma neurológico. Isso aqui, assim, tem que saber. Não dá para ir fazer a prova do SES Pernambuco sem saber esses temas. São os temas que a gente tem que revisar também logo antes da prova, principalmente, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço a todos a oportunidade de estar aqui com vocês hoje nessa live. Agradeço o convite do pessoal do Mediaula e desejo bons estudos e boa prova para todos vocês. Aí eu deixo aí com vocês as próximas aulas ou o encerramento da programação, tá bom? Muito obrigada, gente. Fica com Deus. Doutor Sérgio, tem alguma coisa a acrescentar aí em relação à doutora Luísa, a aula dela? Agradecer, ele deve estar saindo do estúdio lá para o pessoal entrar. Luísa, obrigado. Luísa está na equipe do doutor Fernando Queiroz, Fernando Campos Queiroz, que é nosso coordenador de cirurgia. Também agregou muito aí para a parte com o módulo de cirurgia esse ano. Tiagão, enquanto o pessoal... Se bem que agora é do estúdio de casa, é a professora Elisa, não é isso? Deixa eu ver. Não, é a professora Michele que vai agora. Falar de COB no CSPE. Michele, como é que está aí? Direto dos estúdios de casa. Tudo prontinho. Já pode compartilhar? Pode, porque essa troca sua de plantão por live eu achei muito boa, muito melhor. Eu também, viu? Me convidem mais vezes. Vai lá, Michele, obrigado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é mais cobrado em ginecologia obstetrícia no SES Pernambuco. Essa prova do CSPE, a gente tem que ter em mente esses 4 temas que eu coloquei aqui para vocês, que são 3 temas de ginecologia e um tema de obstetrícia. Sabendo bem esses 4 temas, a gente vai para a prova garantindo pelo menos essas 4 questões. Todos os anos, nos últimos 5 anos, nós tivemos pelo menos uma questão de cada tema, que são os prolapsos de órgãos pélvicos. É um tema que raramente cai em outras provas. É um tema muito específico e eles cobram realmente o estadiamento dos prolapsos. Então, a gente tem que estar com esse estadiamento em mente. A ginecologia endócrina, que é sempre em todos os concursos de residência, é um dos temas mais cobrados. E no SES Pernambuco, o estadiamento do câncer de colo, que também é um tema extremamente específico e que todos os anos tem uma questão sobre estadiamento e condutas no câncer de colo.
Em obstetrícia, nós temos aqueles temas que são mais cobrados, assim como nos outros concursos, mas a estática fetal associado à pelvimetria materna são os 2 temas que caíram em todas as provas dos últimos 5 anos. Além desses 4 temas, a anatomia pélvica, foram 2 questões sobre anatomia pélvica só no ano de 2017, então é um tema assim, que também vale a pena ter fresquinho em mente para ir fazer a prova. O trabalho de parto, como é comum nos outros concursos também. E é engraçado porque a regra de McDonald's é uma tabela enorme que correlaciona idade gestacional com o peso fetal. Então, é uma questão que é muito específica, que a gente tem que saber decorar dessa tabela de McDonald's. Então, assim, garantir as outras questões que são mais fáceis é muito mais inteligente, falando no ponto de vista de estudar para a prova de residência. Então, em ginecologia, a ginecologia endócrina disparada é o tema mais frequente no SESC Pernambuco, seguido de doença inflamatória pélvica e infecções sexualmente transmissíveis, que também é um tema muito comum nos outros concursos no geral, e doenças benignas do ovário e da mama, além dos prolapsos genitais, como eu já falei. Como o prolapso genital é um tema muito específico do SESC Pernambuco, que inclusive foi a primeira prova que eu fiz de todas as apostilas que eu desenvolvi no Mediaula, é a única prova que cobra essa questão do estadiamento dos prolapsos. Então, eu vou trazer uma questão aqui para a gente ver. Primeiro, mostrando o que o aluno precisa saber. O aluno ele precisa ter em mente essa tabelinha, que é a tabelinha de classificação dos prolapsos. Na apostila, a gente tem tudo isso muito bem detalhado. O que são esses pontos? Os pontos da parede vaginal anterior, que são os pontos AA, BA, os pontos da parede vaginal posterior, que são os pontos AP e BP, e os demais pontos que estão todos muito bem especificados na nossa apostila. Então, esse slide aqui, quem for prestar o SESC Pernambuco pode tirar foto dele, que é o tema que 99% de certeza que vai cair na próxima prova. Então, um exemplo das questões que são cobradas no SESC Pernambuco sobre o prolapso genital. É uma questão de 2017, mas as questões dos anos subsequentes são muito semelhantes. E a questão traz o seguinte: o ginecologista atende no ambulatório uma paciente de 45 anos, gesta 2 para 2 partos vaginais, com queixa de sensação de bola na vagina há 2 anos. Então, a queixa da paciente com prolapso, ela é exatamente essa, uma sensação de bola na vagina. Pacientes com partos vaginais são pacientes de um risco maior para desenvolver prolapso genital, e nessa paciente o exame ginecológico foi utilizando o sistema POPQ para estadiamento do prolapso genital. Então, aqui a gente pode ver aquela tabelinha que eu trouxe da anatomia pélvica normal e o exame da paciente. Essa paciente, a gente pode perceber que os pontos AA, que é o ponto da parede anterior, e BA, que também é um ponto da parede anterior, se encontram mais positivos que o da anatomia pélvica normal. Os pontos posteriores se encontram semelhantes à anatomia pélvica normal. Então, a gente pode perceber que a paciente tem um prolapso de parede anterior e, de acordo com o estadiamento que a gente pode perceber, encaixando essa paciente nesse estadiamento, a gente vai ver que essa paciente se enquadra no estágio 3, que é a posição mais distal do prolapso, está mais que 1 centímetro abaixo do ímen, ou seja, acima da posição mais 1.
que é exatamente o que a gente pode perceber nessa paciente. Então, ela tem um prolapso de parede anterior, grau 3, certo? Então, as questões são exatamente essas. Classificar a paciente dentro do estadiamento POPQ. Dentro de obstetrícia, o SES Pernambuco também não foge do que é cobrado habitualmente nos outros concursos de residência médica, sendo disparado os temas mais cobrados: pré-natal, intercorrências clínicas na gravidez e parto e puerpério. Como eu já disse, tem algumas tabelas que devem ser decoradas e tem aquelas que não vale a pena ser decorado. O estadiamento POPQ é um estadiamento que dá para o aluno aprender, dá para o aluno saber estadiar. Já a regra de McDonald's, que eu falei no comecinho da apresentação, é um tema que não vale a pena, porque é impossível, uma tabela impossível de ser decorada. Então, vamos focar no que dá para a gente acertar na prova, que é pré-natal, intercorrências clínicas na gravidez, parto e puerpério. Dentro de parto e puerpério está aquela questão de pelvimetria e bacia materna. Uma questão que também exige um conhecimento mais específico é essa questão sobre pré-natal, sobre ganho de peso na gestação. Mas é uma questão que dá para acertar. É uma tabela que a gente precisa saber para ir para a prova de residência sabendo, que é essa tabela de ganho de peso gestacional. Essa paciente que a questão traz é uma paciente com IMC entre 18,5 e 24,9 e ela pergunta qual o peso recomendado durante a gestação. São questões, no geral, semelhantes a essa, são questões muito objetivas que pedem exatamente esses valores. Então, essa paciente que tem o IMC entre 18,5 e 24,9, ela deve, um peso adequado para ela ganhar no período gestacional entre 11,5 e 16 quilos. Então, é uma questão muito específica e muito direta. As questões de pelvimetria também são muito semelhantes. Aqui na apostila a gente vai ver a pelvimetria completa, os valores corretos e os tempos do trabalho de parto, que também estão relacionados à pelvimetria. E as questões sobre pelvimetria, elas também são muito objetivas. Por exemplo, essa questão de 2020, que fala o seguinte: quando no toque vaginal não se consegue atingir o promontório, conclui-se que a bacia da mulher apresenta. Então, nessa figura, a gente pode perceber pelo toque, o obstetra consegue tocar o promontório. Quando a gente consegue tocar o promontório, a gente está medindo o diâmetro antero-posterior. Então, se o obstetra não consegue tocar o promontório, significa que a paciente tem um diâmetro antero-posterior amplo. E a gente pode ver que esse diâmetro antero-posterior é da parte inferior da sínfise púbica até o promontório, é um valor maior que 12 centímetros. É uma paciente que tem uma pelvimetria favorável ao parto normal. Então, a gente pode perceber o que a gente pode concluir do SES Pernambuco. É uma prova muito objetiva, é uma prova que é muito importante a gente ir para a prova sabendo esses temas que são mais cobrados, porque são temas que não dá para ir para a prova sem estudar, sem revisar o tema, porque a questão vai cobrar um conhecimento específico. Não é uma questão, como a gente já discutiu hoje no Distrito Federal, que pelo enunciado da questão dá para a gente entender e responder a questão. São enunciados objetivos, ou você sabe ou você não sabe. Então, é uma prova que precisa de muita dedicação do aluno. Então, reforçando os 4 temas principais que o aluno não pode ir para o SES Pernambuco sem revisar: prolapsos de órgãos pélvicos,
ginecologia endócrina, estadiamento do câncer de colo, estática fetal e pelve materna. É isso. Muito obrigada.